aqui hoje pela manhã. Foi um tempo muito tremendo, muito especial de Deus para nós. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 21. Acho que é o pastor Euclides que está ali, né? Tudo bem? Alegria vê-lo, hein? Segunda vez. Já é da casa. Terceira vez, já não é mais visitante, né? Seja bem-vindo, irmã Cida. Nós vamos marcar a visita lá, né? Vamos marcar. Fala para o pastor estar junto lá, participar junto conosco. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, vamos ler juntos, verso 8 em diante. Verso 8 em diante diz assim: Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Mecolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, e desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que Rispa fizera, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali tomou os ossos, transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Irmãos, eu quero falar hoje sobre uma mulher, uma mãe chamada Rispa. Hoje de manhã houve um grande comentário aqui depois dessa mensagem, porque muita gente ainda não tinha ouvido falar sobre Rispa. Aliás, eu fiquei sabendo que a pastora Vânia andou falando sobre Rispa, né, um tempo atrás. Mas é muito raro alguém falar sobre essa mulher, porque a história é muito triste, muito forte, pastor. Querido Deus, que a tua graça que esteve conosco nesse lindo culto que tivemos hoje de manhã, teu favor, continue sobre nós. Obrigado pelo que nós já tivemos aqui, lindas apresentações, adoração, louvor, orações, ministração de unção na vida dos ofertantes e dizimistas, e agora completa, Senhor, com a tua palavra. Trata o nosso coração, a nossa vida, hoje num dia especial, sendo o dia das mães. Amém e amém. Queridos, Rispa, ela significa pedra brilhante. Mas a história aqui é assustadora, porque, de repente, o povo começa a ter uma seca. Davi está passando como rei por uma seca de 3 anos. E Davi não entende por que isso está acontecendo a Israel. E então ele consulta a Deus, e Deus diz assim: tem um problema lá atrás para ser resolvido.
Se você pegar com calma o livro de Josué, depois em casa, como tarefa, você vai ver que Josué, Deus disse para ele que era para eles exterminarem todos os povos ímpios ao redor de Canaã, mas ele acabou poupando um povo chamado Gibeonita. Pastor Antônio Carlos, você conhece bem essa história? Porque essa história diz que eles vieram e enganaram a Josué, dizendo que tinham vindo de um lugar distante, Bego. Vieram com roupas estragadas, trouxeram pão bolorento e enganaram. E daí Josué achou que eles iam mesmo de longe. Só que o grande erro ali foi ele não consultar o Senhor. E aí fez uma aliança. Depois, quando fez a aliança, descobriu que aquele povo era dali de perto mesmo. Não era de longe, mas daí não podia matar mais, porque a aliança estava feita. E aí acabou fazendo daqueles homens rachadores de lenha e transportadores de água, né? Tiveram que trabalhar para o povo de Israel, mas não puderam ser mortos. Só que lá na frente, Saul vai e mata os gibeonitas. E com isso quebra-se uma aliança, quando se faz uma aliança. Irmãos, as pessoas às vezes não valorizam isso que chama-se aliança. E aqui eu não estou falando só de casamento, estou falando de alianças que são feitas, de compromissos que são assumidos e que muitas vezes não se valoriza. Houve uma época na nossa história, lógico, a maioria de vocês aqui, eu também, não passei bem por isso, mas os nossos avós diziam que quando compravam alguma coisa, Cláudia, eles não precisavam assinar promissória, eles usavam o tal do fio do bigode. Mas esse tempo ficou para trás, né, irmãos? Hoje, até assinando promissória, até assinando documento, ainda a coisa não funciona. Imagine o fio de bigode. Mas acontece que essa aliança foi quebrada. E agora, Davi está vivendo essa história. Se você pegar depois em casa o capítulo 20, o verso 1, 1 e 2, diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. E aí Davi vai, consulta os gibeonitas e diz: e o que nós podemos fazer para parar essa fome, para parar essa situação que está agravando o nosso povo? E os gibeonitas dizem assim: olha, não vamos guerrear, nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos pedir para homens se confrontarem, um matar o outro, nós não vamos... O que nós queremos é que você nos dê 7 homens. Pega 7 homens que são da casa de Saul. O problema deles era com Saul. Pega 7 homens da casa de Saul e nós vamos enforcá-los. Se entrega para nós vamos matar. Eu quero imaginar com vocês a situação de Davi. Como que o rei consegue conviver com uma situação como essa? E aí, na escolha, o texto diz que, veja o verso 8, tomou, porém, o rei 2 filhos de Rispa. Rispa não era a esposa, mas era uma concubina. Era uma das mulheres de Saul, como tinha costume na época. Os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Esse aqui não é mesmo aquele Mefibosete que a gente ouve falar lá na história antiga do rei lá. Mas é outro Mefibosete, o filho de Rispa. Como também os 5 filhos de Merebá, filha de Saul, que tiveram de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. 7 homens. E, irmãos, mãe é um negócio muito sério, né? Você vai no presídio, já fui no presídio várias vezes, fazer culto, e você chega lá, se você encontrar uma mãe esperando para visitar o filho dela pode ser o pior filho que for. Ela diz assim: meu filho não tinha culpa, meu filho foi envolvido, meu filho está aqui, mas pegaram por engano. Por pior situação, estupro, roubo, ou quem sabe até morte, mas a mãe está lá.
E está lá dizendo, meu filho não é isso. Mãe é um negócio muito fantástico, gente. É uma pena que a gente para pensar nisso mais no Dia das Mães. Mas mãe é um negócio muito especial. Todo filho, toda filha devia amar a mãe, cuidar da mãe como uma joia rara, né? Porque mãe sempre vai olhar para o filho e para a filha e vai dizer que ele é melhor, ela é melhor que qualquer outro, porque mãe ama demais. E agora aqui, Rispa vai nos ensinar algo muito especial. Querido, você consegue imaginar isso? Essa mulher pega os filhos e ela vê os filhos mortos, ela vai lá. E ela monta uma tenda, um negócio de pano de saco, mostra humildade, mostra sofrimento na época, né? Toda vez que se fala que alguém se vestia de pano de saco. E ela monta o tipo de uma tenda, de uma lonazinha, e fica ali onde estão os corpos dos filhos. Você consegue imaginar uma mãe do lado dos corpos e o corpo se decompondo? E o texto diz assim, olha o verso 10 comigo. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, o estendeu sobre si, sobre uma penha, e desde o princípio, olha o texto, da ceifa até que sobre eles caiu água, ou seja, de uma estação na outra, de uma estação de colheita a uma estação de chuva, que aqueles que estudiosos acabam dizendo que podia ser algo entre 4 e 5 meses. Você consegue imaginar uma mãe olhando para os cadáveres do filho entre 4 e 5 meses? E aí o texto diz o seguinte, o que ela fazia? Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais à noite. Meses ali, afugentando. Vinham as aves para querer atacar os corpos, ela estava lá com pau, pedra, o que tinha na mão. E à noite, não dormia, porque se escutava um barulho, ela vinha lá para defender, porque ela não queria que os corpos dos seus filhos fossem comidos, dilacerados. Eu acho que olhar para uma história dessa assusta qualquer um, porque é algo assim muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Irmãos, esse texto aqui, o verso 10, ele mostra que uma das coisas mais importantes na vida chama-se dignidade. Ouça bem isso. Nunca estrague a dignidade do seu pai e da sua mãe. Mas mãe, também nunca prejudique a dignidade do seu filho. Porque um dia, essa pessoa pode precisar dessa dignidade. Aliás, eu iria mais longe. Irmãos, toma cuidado com a internet. Não fica reproduzindo tudo que você vê na internet. Porque você pode estar destruindo dignidade de alguém que, de repente, aquilo que foi colocado lá não é nem verdadeiro, é fake. Ou mesmo que fosse verdadeiro, irmão. Porque nenhum de nós gostamos quando alguém fere a nossa dignidade. Essa mãe aqui disse, meus filhos não vão ser comidos de bicho. Eu não vou ser conhecida como a mãe que os seus filhos foram comidos, seus corpos foram lá. Porque isso os gibeonitas fizeram de propósito. Eles não só mataram, mas disseram, agora deixa aí para apodrecer. Não houve. Irmãos, quando some alguém, a mãe, depois de muito tempo que vê que já não vai achar mais, no mato, em alguma sumiu, raptaram, sei lá o que aconteceu, mataram. A mãe vem na televisão, você escuta ela dizer assim, eu queria pelo menos o corpo dele para enterrar. Isso chama-se dignidade. Nós estamos vivendo crise de dignidade. Está muito fácil hoje ver uma história e jogar isso para cima, compartilhar e estragar a dignidade das pessoas. Essa mulher aqui, ela vive um momento de luto que ninguém viveu.
Nós nunca vamos ter uma outra história de rispa. Escolhi rispa por causa disso hoje. Porque tem tantas mães e tantas histórias na Bíblia. E aqui, irmãos, você vê que em tempo de crise, essa mulher toma uma decisão, uma prioridade. Quais são as nossas prioridades? Essa semana estivemos em velório, semana passada, infelizmente a gente vai muitas vezes em velório, né? Mas eu sempre conto da prioridade. Às vezes é segunda-feira, 10 da manhã, 11 da manhã, eu estou fazendo um velório. E aí eu digo para o pessoal que está lá, todo mundo aqui não programou isso hoje. Era para a gente estar trabalhando, correndo atrás do pão, resolvendo situações da família, resolvendo situações da empresa, mas quando essa pessoa morreu, tudo deixou de ser prioridade. A prioridade passou a ser a mãe, o parente, o pai, o parente que está ali para ser enterrado. Como é que estão nossas prioridades? Porque se nós não soubermos lidar com prioridade, nós vamos só lidar com aquilo que é urgente, e nós não vamos ter uma família como gostaríamos de ter. E aqui, queridos, essa história mostra que maternidade não tem hora, não tem turno, não tem horário. A mãe é aquela que o filho ou a filha sai, e é meia-noite, o filho não chegou, ela deita, mas não dorme. Se é 1 hora, 2 horas, ela está ligando, se não consegue falar no celular, ela entra em oração, né? Uma mulher de Deus, um pai que é um homem de Deus, porque só vai dormir quando 2 horas ou antes, ou mais, o barulho da porta, o barulho do carro chegando, a pessoa entrando para o quarto, e aí o pai e a mãe dormem. Filho às vezes não pensa nisso. O filho, a filha só vão pensar nisso o dia que se tornarem pai e mãe. Porque o pai e a mãe sofrem, especialmente a mãe, e o filho às vezes não valoriza isso. Mãe não tem horário, mãe não tem turno. Você termina o seu trabalho, 6 horas, acabou seu compromisso. Mãe não acabou. A mãe é 24 horas. Então nós temos que pensar muito sobre isso. Esse texto fala que ela pôs um pano de saco, fez uma tenda, significando todo o sofrimento que ela estava vivendo ali, debaixo daquele lugar. Agora é muito interessante ver nesse texto que essa era uma mulher de fé, porque ela encontra no luto sentido de vida. Ao invés de muitas vezes quando a gente vai em algum velório e a mãe está dizendo assim, se Deus existisse, se Deus, meu filho não morria, se Deus existisse, minha filha não morria, eu que queria morrer no lugar de Deus, não existe. Essa mulher não fica brigando com Deus, essa mulher vai e luta pelos filhos mortos. No luto ela encontra motivo de viver, defender o corpo para não ser comido por animais. Uma mulher que tem fé, uma mulher que acredita mesmo em meio ao luto, que não é fácil de acreditar. Só que uma atitude como essa, irmãos, mexe com o palácio do rei. Porque o texto vem a dizer assim, verso 11, foi dito a Davi o que Rispa fizera, filha de Aiá, concubina de Saul. O rei ficou sabendo, olha lá, foi dito a Davi o que fizera Rispa. A história dessa mulher chega até o rei. Rei, o senhor entregou 7 homens lá, os gibeonitas mataram, jogaram lá, largaram lá, não enterraram. Mas a Rispa, que foi uma das mulheres, uma das concubinas de Saul, ela foi lá, está defendendo os filhos dela. Ela fica lá durante o dia espantando as aves, à noite ela fica lá acordada para não deixar os animais comerem, e olha, está lá já há meses. Porque a história diz que desde a ceifa até o dia da chuva. Imagine, impressionou o rei. Irmã, mãe, defenda seus filhos. Defenda sua filha. Isso é coisa sua mesmo. Mesmo que seu filho não seja alguém que você sonhava que fosse, a filha, mas defenda. Porque enquanto você defender a dignidade, Deus pode se levantar em seu favor. Porque Deus ama a família.
E o rei se levanta e toma uma decisão e diz assim: então, vamos cuidar dos corpos. E o rei manda enterrar, e a partir de agora, ela tem um enterro digno. Os filhos têm um enterro digno, sepultados. E essa mulher começa a imaginar: eu pode, depois de meses, ir para casa e dizer: cumpri minha missão. Mãe é missão. Você que quer ser mãe, saiba disso. Não é só pôr um filho no mundo. Mãe é missão. Mãe é compromisso de vida. E agora essa mulher sente isso resolvido. Irmãos, decisões têm consequências. A consequência disso tudo aqui foi uma quebra de aliança lá atrás. Não quebre alianças que você fez. Casamento, família, honrar pai e mãe, abençoar os filhos, ser fiel na empresa. Toda aliança quebrada tem consequência. Toda aliança quebrada vai trazer um problema sério lá na frente e não vai ter como resolver isso. Agora, olha que coisa mais linda o verso de número 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. E assim que fizeram isso, olha o que diz o verso. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Em o nome de Jesus, cumpra da melhor maneira que você puder seu papel de mãe. Porque toda mãe que faz isso, Deus se torna favorável a ela. Você não consegue, às vezes, imaginar o que é o favor de Deus. Irmãos, um dia de favor de Deus é mais do que 1000 anos de trabalho. Do que 1000 dias de trabalho. Às vezes você está numa batalha, numa luta para resolver alguma coisa. Se Deus derramar um favor sobre você, naquele momento, você consegue algo que você vem lutando há tanto tempo. Porque às vezes nós lutamos sozinhos. Mas é diferente quando a gente luta com o favor de Deus conosco. Levante a mão e diga: Deus, que o Senhor seja favorável com a minha vida, com a minha família e com os meus negócios. Aleluia! Esse texto diz que 4 meses, ou pelo menos é a ideia disso, 4, 5 meses. Você já imaginou o cheiro que estava? E algumas mães enfrentam isso hoje. Não pelo filho morto, fisicamente, mas pelo cheiro do pecado. Quem sabe na sua casa tem cheiro de pecado por causa do seu filho, da sua filha. É um pecado de envolvimento com drogas, é um pecado de envolvimento com sexo ilícito, é um pecado de envolvimento com pessoas que você não gostaria que elas tivessem relacionamento, ou algum outro pecado que está fazendo com que tenha cheiro mau. Mas o mau cheiro não tirou rispa do propósito. E eu não tenho dúvida, mãe, que pode às vezes você ter muita dificuldade na casa, mas o seu propósito não muda. Porque mãe sempre será mãe. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, para os filhos. Vamos ler para os filhos esse texto, conhecidíssimo, mas não podemos deixar de lembrar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que Deus abençoe os filhos. Que Deus dê vida longa para vocês, filhos. Mas sejam obedientes e honrem pai e mãe. E para encerrar,
nós temos um pequeno vídeo que mostra uma grande verdade daquilo que os filhos pensam da mãe durante a vida. É muito interessante. Apaga para mim as luzes aí, pelo menos aqui, acho que para ficar melhor. E a gente vai assistir esse vídeo rapidinho. Olha que interessante isso aí, ó. Ah, é? Obrigado. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Vamos aplaudir as mães. É desse jeito. Quem aqui já não chamou a mãe de careta, mas minha mãe é careta. Minha mãe é atrasada. Não, sua mãe está fazendo a coisa certa. Queridos, antes de tomar a ceia, nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Pai. Então, segura aí na sua mão, eu vou orar